Boas-vindas a essa aula. Hoje a gente vai trazer uma questão sobre um tema novo aí do TST. Novo, assim, bem novo mesmo, que é um tema falando sobre terceirização, certo? Mas antes a gente precisa entender algumas coisas. Tem dois pontos que a gente precisa entender antes disso. Primeiro ponto, o que é terceirização? Terceirização é delegar atividades que eu faria. Então, se, por exemplo, eu tenho a atividade dentro de ser professor, de ler um livro e preparar uma aula, fazer um roteiro, e a outra atividade, que é de gravar a aula, vamos supor que eu terceirize a atividade de preparar a aula. Seria muito difícil de acontecer, porque não dá para fazer a aula sem preparar, né? Você tem que estudar o tema, mas enfim. Só para ter uma ideia, né? Então eu posso terceirizar a atividade. Nesse exemplo bem idiota que eu dei, a gente tem uma ideia muito relevante, que é a possibilidade de terceirizar, inclusive a atividade de fim. Isso está no tema 725, na DPF 324, e foi trazido também pela lei da reforma trabalhista. Ou seja, a gente não tem mais essa ideia de terceirização de atividade de fim e atividade de meio. Pode terceirizar tudo. A questão é que você precisa efetivamente terceirizar a atividade. Então, se você exige pessoalidade ou tem subordinação indireta com o empregado, na verdade você não está terceirizando, está fazendo uma fraude. Tá, beleza. Então, isso é a terceirização. Na terceirização, então, a gente tem 3 pessoas, isso é muito básico, mas tem que repassar: o trabalhador, a empresa terceirizada e o tomador de serviços. Na administração pública, também existe terceirização. Só que toda vez que toda vez não, mas toda vez, tem previsão constitucional de que quando o ente da administração pública vai contratar alguém para prestar algum serviço para ela tem que fazer licitação. Isso está regulado atualmente pela Lei 14.133 de 2021. Como eu sempre falo, tenha sempre seu vademecum em mãos, ter o seu próprio vademecum vai te ajudar a ter familiaridade. E aí, quando você chegar lá na prova discursiva, na prova de sentença, você não vai sofrer. Lei 14.133 fala que a lei estabelece norma geral de licitação e contratação para a administração pública direta, autárquica e fundacional da União, Estados, Distrito Federal e municípios, abrange Legislativo, Judiciário, União, Estados, Município, Distrito Federal e órgãos do Poder Legislativo dos municípios, quando desempenham a função administrativa, fundos especiais, etc. e etc. Certo? Beleza. Não estão abrangidas as empresas públicas e sociedades da economia mista e suas subsidiárias. Por quê? Para as empresas públicas e sociedades de economia mista, a gente tem a lei das empresas estatais, que é a Lei 13.303 de 2016. Fechou. Então, quer dizer que a contratação pela administração pública direta, autárquica e fundacional, Lei 14.133. Estatais, Lei 13.303 de 2016. Nas duas, o procedimento para contratação é muito parecido, mas eu não quero falar sobre licitação especificamente. Não é aula sobre licitação, é aula sobre terceirização. Mas por que eu trouxe essas leis? Porque as duas leis, quando falam no ato de contratar, de assinar o contrato, elas têm uma questão muito, muito relevante. Qual é essa questão relevante? Pela lei, existe a exigência, pelas duas leis, exigência de fiscalização das atividades da contratada e a possibilidade de, pelas cláusulas exorbitantes lá do direito administrativo, exigir garantias. Garantias como calção, etc, etc. Nas duas leis falam muito parecido no sentido de que o ente da administração pública direta e indireta, nas duas leis. Então, quando a gente fala direta e indireta, só para deixar claro, a gente está abrangendo União, Estado, Município, Distrito Federal, autarquias, fundações,
sociedades de economia mista e empresas públicas. A gente está colocando as duas no bojo, nesse jogo aí, por causa das duas leis. A gente está falando em conjunto das duas leis, só para deixar bem claro. As duas leis falam claramente que a administração, o ente da administração pública direta e indireta, não tem responsabilidade automática pelos débitos trabalhistas. Se você for no artigo 121 da lei, no artigo 121 da lei 14.133, fala que somente o contratado é responsável pelos encargos trabalhistas e etc. Previdenciário, tal. A inadimplência do contratado em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transferirá à administração a responsabilidade pelo seu pagamento e não pode onerar o objeto do contrato. Prosseguindo, nas contratações de serviços contínuos, como é no caso de terceirização, a administração responderá solidariamente pelos encargos previdenciários e subsidiariamente pelos encargos trabalhistas, se comprovada falha na fiscalização no cumprimento das obrigações do contrato. Nesses serviços contínuos, com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, para assegurar o cumprimento de obrigações trabalhistas, a administração poderá, entre outras medidas, exigir caução, condicionar pagamento à comprovação de quitação trabalhistas anterior. Então, vou pagar o mês de agosto, exijo o cumprimento das obrigações de julho. Vou pagar o mês de setembro, exijo o cumprimento das obrigações de agosto, e assim por diante. Depósito de valores em conta vinculada, etc, e etc, e etc. Bom, o que acontece, então? O que a gente tem é que esse regramento da Lei 14.133, que eu acabei de passar por cima aqui, também tem lá na Lei 13.303. Então, quer dizer que o mesmo regramento se aplica lá. A gente pode sustentar, como a gente tem em alguns julgados do TST, a disposição no sentido de que tudo que a gente aplica, inclusive tese de repercussão geral e etc., a gente vai falar logo em seguida, para a administração pública, a gente também, direta e autárquica e fundacional, a gente aplica também para sociedade de economia mista e empresas públicas. Bom, prosseguindo com um pouco mais de rapidez agora, a gente teve um problema muito grande nos últimos anos, um embate entre o TST e o STF, não embate, mas uma divergência de entendimento entre o TST e o STF. O TST, apesar dessas disposições, e tinha uma disposição muito semelhante no artigo 71 da Lei 8666 de 93, apesar de falar que não transfere automaticamente, etc., o TST condenava a administração pública de forma subsidiária. Primeiro, meio que ignorando a lei, e depois meio que dando um drible na lei. Não vou fazer juízo de valor se é certo e errado, mas é isso que realmente acontecia. O que aconteceu? O STF, lá em 2010, salvo engano, conheceu da ADC 16, Ação Declaratória de Constitucionalidade número 16, para falar, esse dispositivo da Lei 8666, ele é constitucional. Beleza. Ainda que tenha tido esse julgamento, o TST continuou julgando dessa mesma forma. E, inclusive, está assim lá meio que na súmula 331 do TST. Prosseguindo, o que aconteceu? A gente teve outro julgamento agora em tese de repercussão geral, o tema 246 do STF. O tema 246 do STF, então, primeiro a ADC 16, segundo, tema 246. Falou assim, não transfere automaticamente a responsabilidade para a administração pública. Inadimplemento do contratado não transfere automaticamente responsabilidade trabalhista para a administração pública. Então, o STF falou primeiro na ADC 16 isso, depois reafirmou isso no tema 246. Mas o TST continuou julgando meio que da mesma forma. Agora, com
Porém, como é tema de repercussão geral e ação declaratória de constitucionalidade, as decisões da Justiça do Trabalho poderiam ser cassadas por meio de reclamação. Então, se eu tenho uma decisão que me transfere automaticamente a responsabilidade, por conta do conjunto da ADC 16 e o tema 246, eu posso ir com uma reclamação direto no STF. E aí é aquele sistema da reclamação, né? A reclamação, quando é tema de repercussão geral, precisa esgotar todos os recursos para depois ter a reclamação. Para a ação de controle concentrado, não precisa. Então, por isso que eu estou falando que daria para caçar com reclamações. Então, o TST começou a falar o seguinte, calma aí. Eu não estou transferindo automaticamente a responsabilidade. Eu estou atribuindo o ônus da prova ao ente da administração pública de comprovar que fiscalizou o contrato. Então, agora, o fundamento era mais palpável. Só que aí a gente veio com o tema 1118. Pelo tema 1118, não há responsabilidade da administração pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, permanecendo imprescindível a comprovação pela parte autora da existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva. Bom, nesses pontos, por exemplo, nexo de causalidade direto, o TST já tem decisão depois do tema 1118, no sentido de que, se eu tenho um pedido de adicional de insalubridade e ele é procedente, a administração pública tem responsabilidade, porque ela não fiscalizou o ambiente de trabalho, ela não cuidou da rigidez do ambiente de trabalho. Então, a gente tem essa decisão do TST, nesse sentido, já depois do tema 1118. Só que a gente tem uma outra questão. Terminamos essa parte de terceirização. Segunda questão. Entes da administração pública direta e indireta são União, Estados, municípios, Distrito Federal, e a gente tem autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas públicas. Quase que eu esqueço. Enfim, beleza. São esses os entes. Só que a gente estuda lá em direito administrativo os chamados entes ou entidades do terceiro setor. E aí a gente tem o Sistema S, que é SESI, SENAI, SESC. A gente tem entidades de apoio. A gente tem organizações, OCIPs, organizações da sociedade civil. E a gente tem organizações sociais, certo? Então, de novo. Sistema S, entidades de apoio, OCIP, que é Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, e organizações sociais. Cada uma vai ter uma regência por lei própria e cada uma vai ter um meio de se criar. Uma vai ser criada por lei, como o Sistema S, e as outras vão ter termo de fomento ou termo de parceria para gerar esse vínculo com a administração pública. A questão é que esses entes, apesar de ter uma atividade de grande interesse público, por exemplo, algumas dessas organizações sociais assumem hospitais, assumem trabalho de escola, né, de educação, etc, etc. Apesar disso, a responsabilidade, esses entes não são entes da administração pública direta ou indireta. Então, vou repetir. As entidades do terceiro setor, Sistema S, entidade de apoio, OCIP e OS, né, OS, organizações sociais, não são entes da administração pública direta e indireta. Certo? Então, beleza. Agora você junta as duas coisas e raciocina para a gente enfrentar uma questão. Vamos ver se ela vai abrir aqui. Vamos lá? Está na tela, um pouquinho aí para vocês. Beleza. Deixa eu puxar essa tela para cá para eu ter certeza que está tudo aparecendo aí para vocês. Analise as assertivas abaixo sobre terceirização e
responsabilidade subsidiária no âmbito das relações de trabalho. E olha só, sempre que a gente se depara com questão de assertivas, a gente julga uma assertiva, anota a assertiva e vai lá para as alternativas. E vai fazendo um jogo de eliminação. Com isso, a gente aumenta muito a chance de acerto. Tá? Vamos lá. As entidades paraestatais integrantes do Sistema S fazem parte da administração pública indireta. Está errado. Respondendo subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas da prestadora, apenas quando comprovada a culpa na fiscalização. Então, essa assertiva 1 está brincando com os conceitos do tema 1118, com o conceito de entidade de terceiro setor e a responsabilidade lá dos temas 246, ADC, tema 246 e ADC 16. Esse aqui está errado. Então, a gente anota que está errado, certo? E aí, se essa está errado, tudo que falar que a assertiva 1 está correta, a gente vai lá eliminar. Beleza? Então, 1 está correta, 1 e 3 corretas, elimina. 1, 2 e 4 estão corretas, elimina. Por que não está? Ah, tá. Eu sou lerdo mesmo. 2, 3 e 4, ou todas. Então, a gente está entre duas já. Certo? Então, 2 e 4 corretas, 2, 3 e 4 incorretas. O que vai definir, então, para mim, é eu saber o conteúdo da assertiva 3. Mas a gente não pula a 2, a gente tem que assegurar o raciocínio completo do enunciado, tá? Para a gente não correr risco de errar uma alternativa, uma questão que a gente tenha o conhecimento. Segundo o tema 189 do TST, as entidades do Sistema S são consideradas entidades de direito privado que não integram a administração pública direta ou indireta, razão pela qual respondem subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas da prestadora, independentemente de culpa na fiscalização. Vamos lá. Tema 189, aprovado no dia 30/6/2025. Fala o seguinte: as entidades paraestatais integrantes do Sistema S não fazem parte da administração pública direta e indireta. Eu acho que eu separei ele aqui. As entidades paraestatais do Sistema S não fazem parte da administração pública direta ou indireta, sendo entidade de direito privado, razão pela qual, configurada a terceirização de mão de obra, respondem subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas da prestadora, sem necessidade de constatação de culpa na fiscalização do contrato de prestação de serviço. Então, a 2 está correta, certo? Tudo bem, então a gente confirma que a gente está no caminho certo, porque a gente está entre 2, 3 e 4 ou 2 e 4, certo? Vamos pular para 4, porque é o que eu faria numa questão. Quer dizer, eu vou confirmar se a 4 realmente está certa, para a gente continuar vendo se o caminho está correto. E eu deixo a 3 por último para eu ficar só focado em julgar a assertiva 3. Normalmente eu faço isso. Fazia, né, isso nas questões. Nos contratos de terceirização, a administração pública deve exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado, compatível com o número de empregados e adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas, como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações do mês anterior. Essa última parte aqui, a gente acabou de ver, está lá no artigo 121 da Lei 14.133, certo? Mas o tema 1118, ele fala isso, certo? Constitui responsabilidade, garantir as condições... Não, mas... Nos contratos de terceirização, a administração pública deve exigir da contratada a comprovação de capital social compatível com o número de empregados, tá? Então, esse aqui está correto. Ele é o item 4 do tema 1118. Então, falta verificar a 3, porque até então eu estou entre 2, 3 e 4 ou 2 e 4. Responsabilidade subsidiária da administração pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento da empresa prestadora de serviços contratada pode ser estabelecida exclusivamente com base na inversão do ônus da prova,
dispensando-se a comprovação de comportamento negligente. A gente falou sobre isso quando a gente estava falando lá do histórico, né? A DC16, a gente falou depois tema 246, a gente falou, o TST passou a falar que era a inversão do ônus da prova. E aí veio o tema 1118. Então, na verdade, essa aqui está errada, ela não pode se basear em inversão do ônus da prova. Isso aqui está no tema 1118. Então, 2, 3 e 4 incorretas. Logo, estão corretas assertivas 2 e 4. Então, acredito que seja uma questão aí com um tema bem novo, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima.